pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a Mariane e hoje nós vamos dar continuidade nas nossas aulas sobre grandezas e medidas. Relembrando um pouquinho da aula anterior, lá nós aprendemos a fazer as conversões das unidades de medidas relacionadas às grandezas comprimento, massa e tempo. Ficou faltando falar sobre a grandeza temperatura. Se caso você não assistiu à nossa aula anterior, entra aqui na playlist Grandezas e Medidas e confere lá, nós já tivemos 2 aulas sobre esse assunto. Hoje nós então vamos falar sobre as conversões de temperaturas. Nós iniciaremos falando sobre as conversões relacionadas às temperaturas Kelvin e Celsius. Nós temos 2 possibilidades relacionando essas 2 temperaturas. E a primeira delas é a que vai de Celsius para Kelvin. Mas o que é isso de um para o outro? Vamos imaginar aqui que a gente está mandando uma carta para alguém. O D é de onde essa carta vai sair. Ou seja, é quem escreveu, é quem está enviando ela, é quem sabe o conteúdo, é quem tem a informação. O para é onde vai chegar, é onde eu vou obter uma resposta. Então é o meu destinatário. Aqui acontece da mesma forma. O D Celsius significa que eu tenho a informação em graus Celsius e eu quero passar ela para Kelvin. Mas como que a gente vai fazer isso? Existe uma formulazinha para ajudar a gente. E essa fórmula funciona da seguinte maneira. Nós pegamos a informação que a gente tem em graus Celsius e vai somar 273,15. E assim a gente vai obter a nossa temperatura em graus Kelvin. Agora a nossa outra possibilidade é justamente o contrário disso. É quando a gente tem a informação em Kelvin e passa ela para Celsius. E a fórmula é bem parecida. Aqui a gente não está fazendo exatamente o contrário daqui. O mesmo vai acontecer com a fórmula. A gente vai pegar a informação que a gente tem, que agora é em Kelvin, e vai fazer o contrário do anterior. Aqui a gente adicionou 273,15. Qual é o contrário de adicionar? Adicionar não é eu acrescentar? Então a gente vai retirar. No caso aqui a gente vai subtrair 273,15, me resultando em uma temperatura em graus Celsius. Vai ter exercícios aí para frente que vai pedir para a gente fazer uma aproximação dessas temperaturas. E eles consideram apenas o 273. Eles retiram a parte decimal do número para facilitar nas contas. Mas tanto faz você fazer assim quanto apenas com 273. Usando essa fórmula aqui, 273,15, ela vai nos proporcionar a temperatura exata e não aproximada. Agora, relacionando a temperatura Fahrenheit e Celsius, da mesma forma que o anterior, nós aqui também temos 2 possibilidades. A primeira vai de Celsius para Fahrenheit. Aqui da mesma forma, nós vamos pegar então a informação que eu tenho, que é em graus Celsius, e a gente vai multiplicar essa informação por 1,8 e acrescentar 32. Essa é a formulazinha. Já o contrário, que vai de Fahrenheit para Celsius, a informação que nós temos, que é Fahrenheit, menos 32 dividido por 1,8. Isso vai me resultar na temperatura em graus Celsius. Prestem muita atenção no que eu vou explicar aqui agora. Vamos olhar aqui nessa primeira formulazinha. Eu disse que o 1,8 multiplica a informação que a gente tem e depois nós adicionamos 32. Se vocês fizerem essa soma aqui primeiro, para depois fazer essa multiplicação, o resultado vai dar errado. Na matemática existem regras
para execução de passos em resoluções de problemas, como esses aqui. Então, nós sempre fazemos a multiplicação primeiro para depois fazer as demais operações. Então, prestem muita atenção. O mesmo vai acontecer aqui. A gente vai resolver tudo que está aqui em cima primeiro, a gente vai fazer a subtração primeiro, para depois fazer a divisão. Prestem bastante atenção nisso para não errar nos exercícios. E agora, por fim, nós temos as temperaturas Fahrenheit e Kelvin. Igualmente aos anteriores, nós também temos duas possibilidades. A primeira vai de Fahrenheit para Kelvin e ela funciona da seguinte maneira. Nós vamos fazer 5 vezes a minha temperatura que eu tenho, que aqui é em Fahrenheit. Vou somar 2.298,35 e depois subtrair por 9. Assim a gente obtém a temperatura em Kelvin. Da mesma forma, quando a gente tem de Kelvin para Fahrenheit, a gente vai fazer 9 vezes a minha temperatura em Kelvin menos 2.298,35 dividido por 5. Não se desesperem vendo esse número gigante. Normalmente nos exercícios a gente vai estar sempre relembrando essa fórmula e vocês vão acabar decorando ela. Mas eu vou gravar um vídeo extra aqui para o canal explicando de onde que surgiu todas essas fórmulas que nós falamos aqui. Porque aqui, para não ficar muita informação jogada, eu prefiro gravar um videozinho separado. Então aguarde aí para você ver a história por trás de todas essas fórmulas aqui. Vamos treinar um pouquinho tudo que a gente viu na aula passada e na aula de hoje, resolvendo alguns exercíciozinhos. O primeiro exercício foi retirado de uma prova do Enem, de 2011. Ele diz a seguinte coisa. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. A distância A entre os eixos dianteiro e o traseiro e a altura B entre o solo e o encosto de cabeça do piloto. Então aqui ele denominou que daqui no eixo dianteiro até o eixo traseiro aqui, chama A e tem 2.300 milímetros. Lembrando, mm é milímetros. E a altura B é igual a 160 centímetros. E ele quer essas medidas em metros. Vamos relembrar aqui como que a gente faz essas contas. Então, lembrando que a gente tinha metros, decímetros, centímetros e milímetros. A gente tem a nossa informação em milímetros. Então, nós vamos andar de lá para cá. Se eu estou em milímetros e quero passar para metros, a gente dá quantos pulos? De milímetros para centímetros, de centímetros para decímetros e de decímetros para metros. Então, nós damos 3 pulos. E quando a gente estava andando de lá para cá, a gente fazia o quê? Dividia. Então, a gente vai pegar esse 2.300 e vai dividir por 1.000, porque nós demos 3 saltos. E isso vai me resultar em 2,3 metros. O mesmo acontece com a próxima informação. Ele me deu 160 centímetros. Então, a gente vai sair aqui dos centímetros e vai pular aqui para o metros. Então, nós damos 2 saltos. Então, a gente vai pegar os 160 e vai dividir agora por 100. Então, vai me resultar em 1,6 metros. É só isso que ele queria que a gente fizesse. As conversões. Próximo exercício. Ele diz o seguinte.
que a maior temperatura registrada no mundo foi 58 graus e essa temperatura aconteceu em Al-Azizia, na Líbia, em 15 de setembro de 1922. Qual o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit? O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar a nossa formulazinha, que já foi falada aqui anteriormente, que transforma de Celsius, que é a informação que eu tenho, para Fahrenheit. Então, vai ser temperatura Fahrenheit é igual a 1,8 vezes a minha temperatura em Celsius, mais 32. Observe aqui que quando eu estava explicando a fórmula, eu coloquei o símbolo de multiplicação. Era só para deixar bem explícito o que estava acontecendo. Não há necessidade da gente colocar ele. A gente escreve assim para não deixar sobrecarregado as nossas fórmulas. Sempre que a gente tiver um número à esquerda e uma letra à direita, isso significa que o número está multiplicando a letra. Então aqui o 1,8 está multiplicando a minha temperatura em Celsius. Vamos fazer as substituições do que a gente tem. Então nós temos a temperatura em Celsius, que é 58. Vou substituir aqui na linha de baixo, que vai ficar 1,8 vezes 58 mais 32. Vou colocar um parêntese aqui na nossa multiplicação para vocês lembrarem que é a primeira coisa que a gente deve fazer. Então, fazendo essa multiplicação aqui, nós temos que 1,8 vezes 58 é 104,4. Copiamos o que falta fazer ainda. E agora, fazendo 104,4 mais 32, nós temos que 58 graus Celsius é igual a 136,4 graus Fahrenheit. Tá vendo que não é difícil? É só a gente saber a fórmula que a gente vai necessitar usar e fazer as devidas substituições. Agora, mais um exercíciozinho. Essa aqui diz o seguinte, que uma torneira não foi fechada de forma correta e ela ficou pingando à noite, no período de meia-noite até 6 horas da manhã, e que a cada 3 segundos caía uma gota. E ele quer saber quantas gotas foram desperdiçadas nesse período de tempo. Vamos por partes. A gente precisa saber qual foi o tempo total que a minha torneira ficou pingando essa água. Se foi da meia-noite às 6, então ficaram 6 horas pingando essa água. Só que ele me dá a informação que ela pinga uma gotinha a cada 3 segundos. Então, para eu saber a quantidade de gotas que pingaram durante todo esse período, eu preciso saber quantos segundos tem essas 6 horas. Lembrando, a gente já viu que nós sempre fazemos de horas para minutos, para segundos ou vice-versa. Então, se a minha informação está em horas, eu vou ter que passar ela para minutos e depois para segundos. Então, a gente multiplica por 60 e depois multiplica por 60 de novo. Então, a gente vai ter 6 horas vezes 60 vezes 60. Isso vai me dar 21.600 segundos. Agora eu sei que a cada 3 segundos uma gota pinga. Então eu vou pegar esse 21.600 segundos e vou dividir por 3. E isso vai me resultar em 7.200 gotas desperdiçadas. Então vamos prestar muita atenção aí nas torneiras de casa, hein? Não deixe ela pingando. Olha o tanto de água desperdiçada. Bom, pessoal, por hoje a nossa aula é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui no box de descrição do vídeo um link para uma lista de exercícios, onde nós vamos trabalhar tudo o que foi visto na aula passada com o que foi visto na aula de hoje. Peço para que vocês façam. E se tiverem qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo tirando elas para vocês.
Peço para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal no YouTube, clicando nesse botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Sigam o nosso Instagram para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece. E eu espero vocês na nossa próxima aula.